Bom, então eu vou ler a primeira carta-resposta que o Rainer Maria Rilke escreveu para o Franz Xaver Capus e que está no famoso livro Cartas a um Jovem Poeta. Vou ler a primeiríssima carta que já se transformou num clássico para qualquer artista em geral, principalmente os poetas e escritores. Eu sempre me perguntei por que o Franz Xaver Capus não colocou, quando ele fez esta seleção das correspondências e lançou o livro depois da morte do Rilke, por que ele não colocou a primeiríssima carta que ele escreveu para o Rilke? Né? Ele apenas escreveu uma introdução, uma bela introdução, aliás, que é de junho de 1929, em Berlim. Foi quando ele lançou. E eu vou ler a primeiríssima carta-resposta do Rilke para ele, que já se transformou num clássico. Paris, 17 de fevereiro de 1903. Prezado senhor, sua carta só me alcançou há poucos dias. Quero lhe agradecer por sua grande e amável confiança, mas é só isso que posso fazer. Não posso entrar em considerações sobre a forma dos seus versos, pois me afasto de qualquer intenção crítica. Não há nada que toque menos uma obra de arte do que palavras de crítica. Elas não passam de mal-entendidos mais ou menos afortunados. As coisas, em geral, não são tão fáceis de apreender e dizer como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte. Existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa, que passa. Feita essa observação prévia, posso lhe dizer ainda que seus versos não possuem uma forma própria, mas apenas indicações silenciosas e veladas de personalidade. Sinto esse tipo de indicação de modo mais claro no último poema, Minha Alma. Ali, algo de próprio quer ganhar expressão. E no belo poema A Leopardi, talvez se desenvolva uma espécie de afinidade com aquele grande solitário. Apesar disso, os poemas ainda não são independentes, não têm autonomia, mesmo o último e o dedicado a Leopardi. Sua carta amável, que os acompanha, não deixou de me esclarecer alguma insuficiência que sentir ao ler seus versos, sem, no entanto, ser capaz de designá-la pelo nome. O senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes. Envia os seus versos para revistas, faz comparações entre eles e outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para desistir de tudo isso. O senhor olha para fora, e é isso, sobretudo, que não devia fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo, ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada: preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E, se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. Então se aproxime da natureza. Procure como o primeiro homem dizer o que vê e vivencia e ama e perde. Não escreva poemas de amor. Evite a princípio aquelas formas que são muito usuais e muito comuns.
são elas as mais difíceis, pois é necessária uma força grande e amadurecida para manifestar algo de próprio, onde há uma profusão de tradições boas, algumas brilhantes. Por isso, resguarde-se dos temas gerais para acolher aqueles que seu próprio cotidiano lhe oferece. Descreva suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, serena, paciente, e utilize para se expressar as coisas de seu ambiente, as imagens de seus sonhos e os objetos de sua lembrança. Caso o seu cotidiano lhe pareça pobre, não reclame dele. Reclame de si mesmo. Diga para si mesmo que não é poeta o bastante para evocar suas riquezas, pois para o Criador não há nenhuma pobreza e nenhum ambiente pobre, insignificante. Mesmo que estivesse em uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegasse a seus ouvidos, o Senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, régia, esse tesouro das recordações? Volte para ela a atenção. Procure trazer à tona as sensações submersas desse passado tão vasto. Sua personalidade ganhará firmeza, sua solidão se ampliará e se tornará uma habitação à meia luz, da qual passa longe o burburinho dos outros. E se, desse ato de se voltar para dentro de si, desse aprofundamento em seu próprio mundo, resultarem versos, o Senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Também não tentará despertar o interesse de revistas por tais trabalhos, pois verá neles seu querido patrimônio natural, um pedaço e uma voz de sua vida. Uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor. Não há nenhum outro critério. Por isso, prezado Senhor, eu não saberia dar nenhum conselho senão este: voltar-se para si mesmo e sondar as profundezas de onde vem a sua vida. Nessa fonte, o Senhor encontrará a resposta para a questão de saber se precisa criar. Aceite-a como ela for, sem interpretá-la. Talvez ela revele que o Senhor é chamado a ser um artista, chamado, vocação. Nesse caso, aceite sua sorte e a suporte, com seu peso e sua grandeza, sem perguntar nunca pela recompensa que poderia vir de fora. Pois o Criador tem de ser um mundo para si mesmo, encontrar tudo em si mesmo e na natureza, da qual se aproximou. Mas talvez, depois desse mergulho em si mesmo e em sua solidão, o Senhor tenha de renunciar a ser um poeta. Basta, como foi dito, sentir que seria possível viver sem escrever, para não ter mais o direito de fazê-lo. Mesmo assim, não terá sido em vão o exame de consciência que lhe peço. Seja como for, sua vida encontrará a partir dele caminhos próprios, e que eles sejam bons, ricos e vastos, é o que lhe desejo mais do que posso manifestar. O que ainda devo dizer ao Senhor? Parece-me que tudo foi enfatizado da maneira apropriada. Por fim, gostaria apenas de aconselhá-lo a passar com serenidade e seriedade pelo período de seu desenvolvimento. Não há meio pior de atrapalhar esse desenvolvimento do que olhar para fora e esperar que venha de fora uma resposta para questões que apenas seu sentimento íntimo talvez possa responder, na hora mais tranquila. Foi para mim uma alegria encontrar em sua carta o nome do professor Horacek. Guardo uma grande estima por esse amável sábio e uma gratidão que se mantém através dos anos. Por favor, mencione a ele o que sinto, uma bondade que ainda se recorde de mim e sei apreciá-la. Devolvo também os versos que o Senhor me confiou amigavelmente, e lhe agradeço mais uma vez pela grandeza e pela cordialidade de sua confiança, de que procurei me tornar um pouco mais digno do que realmente sou, como um estranho, por meio desta resposta sincera, feita da melhor maneira que pude. Com toda devoção e toda simpatia, Rainer Maria Rilke.